E aí, galera, tranquilo? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto do segundo ano, correto? Hoje a gente lembra na aula passada que eu gravei? Eu falei sobre as dispersões, não foi isso? Eu falei sobre os colóides, eu falei sobre as soluções e eu falei sobre as suspensões, esses três tipos, correto? A partir de hoje a gente vai focar onde? A gente vai focar dentro das soluções, certo? Então agora a gente não vai trabalhar com os colóides e a gente não vai trabalhar com as suspensões, somente soluções. Vamos fazer uma recapitulação aqui do que a gente viu de soluções? Vamos lá. A gente viu que numa mistura de soluções eu tenho sempre uma mistura o quê? Homogênea, água e sal. Se eu misturar o sal na água, tanto a olho nu, quanto usando, por exemplo, um ultramicroscópio, eu não vou conseguir ver o sal que está dissolvido na água. Então, isso é um exemplo de uma mistura homogênea. Então, isso é um exemplo de uma solução. Água e álcool, dois líquidos, né? O ar atmosférico é uma mistura de gases. Tem gás carbônico, tem oxigênio, tem nitrogênio, certo? É uma mistura de gases. Eu não consigo ver, nem com o uso de um microscópio. Então, é uma mistura homogênea, é um exemplo de soluções. O ouro 18 quilates. Tem o ouro 18 quilates, não é isso? E o ouro 24. Que quando a gente compra, por exemplo, uma aliança, um brinco, um anel, pode comprar o de 18 ou o de 24. O de 24 é mais caro. Por quê? Ambos, tanto o 18 quanto o 24, é uma mistura. Toda joia de ouro, ela tem a mistura de cobre também, ou prata, correto? Aí vai depender da quantidade. Se ele é de 18, você tem menos ouro do que o de 24, e você tem mais cobre, por isso que o de 18 ele é mais barato. Então, por exemplo, eu comprei um brinco, 18 quilates. Minha aliança, por exemplo, vamos supor que ela é 18 quilates. Eu não consigo ver que aqui tem ouro e aqui tem cobre. Eu só vejo essa parte amarela, certo? Então isso é uma mistura o quê? Homogênea. Eu sei que está misturado, mas eu não consigo ver. Então isso é um exemplo de solução, beleza? Então soluções, misturas homogêneas. Eu sempre vou ter a presença do soluto e do solvente. Água e sal. O sal dissolve na água. O sal é o soluto, a água é o solvente. E aqui, água e álcool. Aqui ninguém dissolve ninguém, porque os dois são líquidos. Nesse caso, para você designar o soluto e o solvente, você vai fazer o seguinte: o que vier em menor quantidade é o soluto, o que vier em maior é o solvente. Ah, eu coloquei mais água, então a água é o solvente. Ah, eu fiz uma mistura de água e álcool, eu coloquei mais álcool. Então, o álcool, nesse caso, passa a ser o solvente. Beleza? Então, nas misturas homogêneas, nas soluções, nós temos a presença do soluto e nós temos a presença do solvente. Show! E aqui, essa parte aqui bem tranquila, ela fala sobre a classificação das soluções. As soluções, elas têm algumas classificações que são bem light para a gente. O primeiro dela é quanto ao estado de agregação. As soluções, elas podem ser sólidas, elas podem ser líquidas, vou marcar aqui, porque a grande maioria das soluções são líquidas, e elas podem ser gasosas. Eu tenho dos três exemplos aqui, essas duas primeiras soluções aqui, água e sal, água e álcool, são exemplos de soluções líquidas. Por quê? Depois que você mistura, vai ficar líquido, certo? Por isso que eu disse que a maioria é líquida, porque nas soluções líquidas, pode ser líquido com líquido, pode ser líquido com sólido, não tem problema. Desde que no final fique líquido, eu tenho um exemplo de solução líquida. Beleza? Dois exemplos aqui. Solução sólida. Aqui é solução sólida. O ouro. A aliança, por exemplo. Se ela é, por exemplo, de ouro 18 quilates, eu tenho a presença de ouro e a presença de cobre aqui. Ela é sólida, correto? Mas eu não consigo ver o ouro, não consigo ver o cobre separados, beleza? Então aqui é um exemplo de uma solução sólida. E para fechar,
O que é uma solução gasosa? Mistura de gases. Aqui, o ar atmosférico é uma mistura de vários gases. É um exemplo de uma solução. É uma solução o quê? Gasosa. Ok? Então, quanto ao estado de agregação, eu tenho soluções sólidas, eu tenho soluções líquidas e eu tenho soluções gasosas. Soluções sólidas, misturas de sólidos. Soluções gasosas, misturas de gases. Soluções líquidas, mistura de líquidos, ou pode ser também mistura de líquido e sólido sem problema, desde que fique líquido no final. Beleza? Segunda classificação. Quanto à quantidade de soluto. Soluto, água e sal. Quem é o soluto? O sal. Ou seja, eu tenho uma solução saturada, eu tenho uma solução in e uma supersaturada. Qual é a diferença? É bem prática. Solução saturada, você vai lembrar do máximo. Como assim? Eu vou misturar, por exemplo, água e sal. Correto? Eu vou dissolver o sal na água. Tem uma quantidade máxima que eu consigo dissolver a uma certa temperatura. Eu sempre falo a uma certa temperatura porque a temperatura ela influencia. Na maioria das substâncias, se eu aumentar a temperatura, eu consigo dissolver mais. Por exemplo, eu quero misturar água e sal. Se eu aumentar a temperatura da água, eu com certeza vou conseguir colocar mais sal. Eu vou conseguir dissolver mais sal do que se tivesse água fria. Então, eu sempre falo de acordo com a temperatura, beleza? Não precisa decorar valores, é só entender isso aqui. Então, uma solução saturada é quando eu adiciono o máximo de soluto que eu consigo dissolver num certo solvente. Então, vamos supor, eu tenho 1 litro de água. Eu sei que o máximo de sal que eu consiga dissolver seja, sei lá, 80 gramas. Estou dando só um exemplo, beleza? Os cálculos a gente vai fazer mais para frente. Então, eu consigo dissolver 80 gramas, isso é o máximo. Então, se eu adicionar as 80 gramas, que é o máximo, eu tenho um exemplo de solução saturada, certo? Ah, não, eu adicionei só 50 gramas. Bom, o máximo é 80, ó. Vou escrever aqui, ó. 1 litro de água, o máximo é 80 gramas de sal, vou colocar a temperatura aqui, ó. A 25 graus Celsius. Se eu mudar isso aqui, eu mudo essa quantidade, tá? Ela varia de acordo com a temperatura, igual eu falei anteriormente. Então, eu vim e adicionei 80 gramas, exatamente o máximo. Ou seja, eu tenho uma solução saturada. Ah, eu adicionei somente 60 gramas. Eu coloquei menos do que o máximo, menos do que o limite. Então, eu tenho uma solução insaturada, inferior ao limite. Eu adicionei 90 gramas. O máximo é 80. Está com 90. Passou, né? Vai sobrar. Vai sobrar 10 gramas. Esses 10 gramas não vão dissolver. A não ser que eu aumente a quantidade de água ou eu mexa aqui na temperatura, aumentando ela. Beleza? Se eu não fizer nada disso, se eu colocar 90 gramas, eu dissolvo 80, vai sobrar 10. Então é superior. É uma solução super saturada. Saturada, coloquei o máximo. Insaturada, menos. Super, acima. Ok? Essa é a diferença dos três. Na próxima aula, provavelmente, a gente vai começar a fazer uns cálculos em relação a isso aqui. Bem tranquilo, bem fácil. Só jogar na regrinha de 3, moleza. Ok? Para fechar, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de uma solução diluída para uma solução concentrada. Uma solução diluída é muito comum também aparecer esses dois nomes. Ah, eu tenho uma solução diluída, eu tenho uma solução concentrada. A diferença é bem simples. A solução diluída é aquela que você coloca bem pouquinho de soluto. Por exemplo, você vai preparar um soro caseiro. Você vai fazer um soro lá na sua casa. Você vai usar água, açúcar e sal. Só que a quantidade de açúcar e sal é bem pouquinho, quase nada. Certo? Ou seja, eu tenho uma solução diluída. Soluto é bem pouquinho em relação ao máximo que eu posso colocar para misturar no solvente. Então, eu coloquei aqui, ó, o máximo é 80 gramas de sal. Eu coloquei 5 gramas de sal. Aí, eu coloquei basicamente nada. Então, ela está bem fraca, essa solução. Essa minha mistura está bem fraca, é uma solução diluída. E o que é uma solução concentrada?
É quando você deixa ela mais forte. Para mim deixar ela mais forte, eu tenho que adicionar mais soluto. Então, quanto mais soluto eu vou colocando, mais forte vai ficando essa solução. E ela vai ficando mais concentrada. Lembrando que até o limite, né? Que tem um limite máximo que eu consigo dissolver. Passei desse limite, eu tenho uma solução super saturada. Fechou, galera? Show de bola! Abraço a todos!